Olá pessoal, saúdo a todos com a paz de Deus e a graça do Senhor Jesus Cristo. Hoje estaremos encerrando a série de vídeos sobre temas tratados politicamente. Dois assuntos que foram debatidos quase que exaustivamente nos últimos 2 anos serão abordados. De um lado, ideologia de gênero, do outro, posse ou porte de arma de fogo e legítima defesa. Será que o cristão pode apoiar estas coisas? Confira comigo o que a palavra de Deus determina sobre estes assuntos. A expressão ideologia de gênero é utilizada por críticos da ideia que os gêneros são construções sociais. Para os defensores da chamada identidade de gênero, uma pessoa é condicionada a se comportar de acordo com o sexo que nasceu. Porém, as pessoas podem não se identificar com o mesmo. Por exemplo, uma pessoa pode nascer com o sexo masculino e se identificar como uma mulher. Isto é, nasceu homem, mas tem preferências por comportamentos e objetos considerados femininos. Assim, esta pessoa é do sexo masculino, mas identifica-se com o gênero feminino. Logo, para eles, o sexo da pessoa é estabelecido no nascimento, mas a identidade de gênero é construída pela sociedade ou pelo indivíduo. Por outro lado, no livro de Gênesis, capítulo 1, versículos 27 e 28, está escrito que Deus criou o homem e a mulher e os abençoou com fecundidade para multiplicarem-se e encherem a terra. Ou seja, Deus criou a humanidade como sendo macho e fêmea para que a união de ambos gerassem descendentes. Desta forma, a união entre homem e mulher é necessária para a sobrevivência da espécie. No livro de Gênesis, capítulo 2, versículos 5 e 15, podemos observar que Deus estabeleceu que a função do homem deveria ser de lavrar, cultivar e cuidar da terra. E em Gênesis capítulo 2, versículo 18, está escrito que Deus observou que não era bom que o homem estivesse só. Daí, ele criou uma pessoa que o texto hebraico chama de Ezer Kenegdor, que significa ajuda oposta. Isto é, a mulher foi criada para ajudar o homem a cumprir suas funções e, em alguns casos, fazer aquilo que o homem não pode fazer, mas também para ser oposta a ele, no sentido de ser diferente e complementar. Esta diferença é acentuada quando em Deuteronômio, capítulo 22, versículo 5, é estabelecido que homem não deve usar roupa de mulher e vice-versa. Observe com atenção. Deus, em sua sabedoria, cria uma instituição chamada família, a qual é a base da sociedade, e coloca nela duas pessoas opostas, ou seja, homem e mulher pensam diferentes, sentem diferentes, agem diferentes e precisam trabalhar juntos, conviver e tolerar suas diferenças. Assim, o primeiro lugar onde aprendemos a conviver e ser tolerantes com a diversidade é a família tradicional. Sobre a homossexualidade, a palavra de Deus é bem clara. Em Levítico, capítulo 18, versículo 22, está escrito: com homem não te deitarás como se fosse mulher. É abominação. Ou seja, a relação sexual é contrária à natureza. O próprio Senhor Jesus Cristo condena a prática homossexual, dizendo que era uma das maneiras do homem contaminar-se, conforme está registrado no Evangelho segundo São Marcos, capítulo 7, versículo 21. No grego, a palavra utilizada é porneia, que significa prostituição. Mas Jesus Cristo falou em aramaico, então porneia foi utilizada para traduzir a palavra zimá, que significa relações sexuais ilícitas. Sendo elas incesto, fornicação prenupcial, adultério, zoofilia e homossexualismo.
Tais práticas também são condenadas no Concílio de Jerusalém, conforme está escrito no livro de Atos, capítulo 15, versículos 19 e 20. E a prática homossexual foi condenada pelo apóstolo Paulo. Em sua carta aos Romanos, no capítulo 1, versículos 24 e 27, ele chama o homossexualismo de desonra ao próprio corpo, de paixões degradantes e de relações contrárias à natureza. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículos 9 e 10, o apóstolo escreveu que efeminados e homossexuais não herdarão o reino de Deus. Por isso, a homossexualidade é pecado, mas observamos que muitas pessoas imaginam-na como o pior de todos os pecados. E isso não é verdade. Conforme o próprio texto de 1 Coríntios capítulo 6, a prática homossexual é tão ruim quanto a idolatria, a maldade, o adultério, a mentira, o furto, a embriaguez, a avareza, o calote, a fofoca e etc. Desta forma, o homossexual deve ser tratado pela igreja como qualquer outro pecador. Aliás, todos nós somos pecadores. Assim, o homossexual deve ser recebido na igreja com amor, exortação e auxílio para libertar-se do domínio do pecado. Portanto, homens e mulheres não são diferentes por causa de uma construção social, mas eles pensam diferentes, se comportam diferentes e sentem diferentes porque Deus os criou assim. Quanto à homossexualidade, esta é pecado. E, como qualquer pecado, sua prática deve ser abandonada através da ajuda do Espírito Santo. Agora, em relação a porte ou posse de arma de fogo e legítima defesa, será que um cristão pode possuir uma arma ou matar uma pessoa? No livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 13, está escrito: "Não matarás". Então você pode estar pensando: olha aí, cristão não pode matar. O problema é que esse versículo foi mal traduzido. No hebraico, a palavra utilizada é hatsash, que segundo o dicionário bíblico Strong, significa assassinar ou cometer homicídio de forma premeditada ou por vingança. No Antigo Testamento, é permitido matar em 3 condições: legítima defesa, guerra e cumprimento de sentença criminal. Para quem pensa que o Antigo Testamento, ou mais precisamente a lei, foi abolida, está redondamente enganado. Conforme o livro de Atos, capítulo 15, dos versículos 1 ao 31, o que foi abolido foi as ordenanças ritualísticas, códigos específicos para a nação de Israel e preceitos sobre purificações, tais como sacrificar um cordeiro para expiação dos pecados ou a proibição de comer carne de porco. A lei de Deus, com a exceção da guarda do sábado, que será tema de um próximo vídeo, continua vigorando. Isto é, os valores morais e éticos do Antigo Testamento permanecem para sempre. No primeiro século da nossa era, a espada era a principal arma para a legítima defesa, guerra ou policiamento. Logo, a espada nos tempos de Jesus Cristo era equivalente às armas de fogo de hoje. No Novo Testamento, podemos observar que Pedro possuía uma espada. E o próprio Senhor Jesus recomenda a seus discípulos que, se for preciso, vendam suas vestes para comprar uma espada, no sentido de que, a partir daquele momento, eles precisariam estar prontos para se defender. Como também, segundo Atos, capítulo 10, dos versículos 1 ao 48, o primeiro gentio a tornar-se cristão foi um centurião, que era uma espécie de capitão do exército romano. E não há indícios de que ele deixou de o ser. Pelo contrário, conforme a tradição, na cidade de Sebaste, atual Turquia, no ano 320, existia 40 soldados do exército romano que preferiram morrer de frio do que negar a fé em Cristo Jesus. Por tudo isso, o cristão pode sim ter uma arma de fogo,
desde que respeite a legislação e a utilize como último recurso para defender a sua vida ou a de outrem. Na minha opinião, aquele que tenta impedir um inocente de adquirir meios para sua defesa é cúmplice do criminoso. Muito obrigado pelo seu tempo, nos ajude curtindo e compartilhando o vídeo e que Deus te abençoe.